Você já parou para pensar que nós vivemos em uma sociedade em que as nossas fraquezas elas são muito mais notadas do que as nossas forças? Você já parou para pensar em quais são as suas forças, quais são os seus pontos fortes e como você utilizá-los a seu favor? Será que você tem utilizado o máximo do seu potencial em favor de si mesma e dos resultados que você deseja alcançar em todas as áreas da sua vida? Você já parou para avaliar quais são os seus talentos? Aliás, o que é um talento? Como desenvolvê-lo até que ele se torne uma parte nossa? Infelizmente, a maioria das pessoas tem pouca noção dos seus talentos e pontos fortes e ainda menos capacidade de construir as suas vidas em torno desses talentos, em torno dos seus pontos fortes. E é muito interessante a gente estudar isso, pensar sobre isso, porque a partir do momento que você reconhece as suas forças e passa a utilizá-las a seu favor, você percebe que a sua vida ela muda completamente. Quando foi então que eu descobri o meu principal talento? Quando eu era criança, eu sempre fui a professorinha do grupo. Eu sempre fui aquela que estudava de manhã e no turno da tarde me reunia com todas as coleguinhas da rua e eu era sempre a professora. Eu era sempre aquela que ensinava as tarefas. E quando criança, eu fui criada pela minha avó e pela minha tia-avó. Se você me conhece há mais tempo, você já sabe disso. E minha tia-avó, hoje ela tem 89 anos de idade, ela era professora e ela dizia que eu tinha que ser professora porque professora era profissão de moça pobre. Ela falava desse jeitinho comigo. E ali eu fui começando a desenvolver, desde muito cedo, acho que com 8 anos de idade, aquele dom, aquele talento de ensinar. E no meu primário ali, da segunda até a quarta série, eu sempre fui uma aluna excelente. Quando eu fui para o ginásio, da quinta ou oitava série, eu não fui uma boa aluna de notas, mas eu sempre fui muito comportada, eu sempre fui muito obediente. Porém, da quinta ou oitava série, foi o momento da minha vida mais difícil em relação ao meu eu, em relação à minha identidade, e foi o momento que eu mais senti falta do meu pai e da minha mãe, já que eu não fui criada com eles e até então eu não conhecia nem o meu pai nem minha mãe. E nesse momento de 10 até 14 anos de idade, mais ou menos, eu tinha autoestima muito baixa, eu tinha sérias questões relacionadas ao meu eu e à minha identidade e até a questão de onde eu vim, qual é a minha base, qual é a minha raiz. Por mais que naquele momento eu estivesse sendo criada pela minha avó materna e estivesse ali no seio da minha família, mas me faltavam algumas referências, me faltavam algumas bases. E quando eu fui para o ensino médio, eu fui fazer magistério, minha tia dizia que eu tinha que ser professora, e ali no magistério eu comecei a resgatar alguns dos meus talentos. Eu percebi que eu tinha uma habilidade muito bacana voltada para o ensinar. Eu percebia que as matérias relacionadas ao ensino, as chamadas metodologias, eram as matérias em que eu me saía melhor, eram as matérias que eu tinha mais habilidade para desenvolver os seminários, os conteúdos. E aí eu entrei na universidade com 17 anos de idade para fazer letras com inglês. E ainda tímida, autoestima baixa, sem autoconfiança, insegura em quase todos os momentos. Durante o curso superior, eu fui ganhando um pouco de força a partir de feedbacks positivos que eu recebia. E comecei a dar aula no terceiro ano de magistério e quando entrei na universidade com 17 anos, eu já iniciei dando aula também. E isso me ajudou muito nesse desenvolvimento do meu talento, que até então eu não sabia que era um talento. E quando eu fui fazer estágio da disciplina de língua portuguesa e de língua inglesa, porque eu fiz dupla habilitação, a disciplina de língua inglesa eu fazia
um estágio remunerado e aí eu fiz o meu estágio da universidade nessa escola que eu já dava aula. E a de língua portuguesa, uma professora minha na época, minha professora de metodologia da língua portuguesa, ela me disse: Paula, já que você já dá aula há muito tempo, você já tem habilidade em salas de aula, eu quero te convidar para que você possa apresentar um seminário com minhas alunas do curso avançado da UFES, aqui numa cidade do interior. Era uma cidade a mais ou menos 30 quilômetros de distância da cidade que eu moro. E eu falei com ela: logo eu, Pro? Ela você é a escolhida e eu quero que você vá durante 4 semanas, serão 4 terças-feiras, das 19 às 22 horas, você vai dar um curso sobre literatura infantil. E aí eu, que nunca disse não para as oportunidades que batem na minha porta, eu aceitei esse desafio. E aí eu me lembro que eu ia de ônibus, pegava um ônibus, descia na pista e atravessava a rua. E no primeiro dia dessa aula que eu fui dar, desse seminário que eu fui fazer, eu me lembro que eu preparei o material naquele papel metro imenso. E aí eu levei tudo cortadinho para ir montando a aula à medida que eu fosse dando aquela aula. E o resultado foi fantástico. Era uma turma com 50 mulheres que estavam estudando letras no campus avançados da Universidade Estadual de Feira de Santana. E ao término desse trabalho, a minha professora disse assim para mim: você vai ser uma grande consultora na área de educação. Eu tenho certeza que nós ainda vamos trabalhar juntas. Você tem uma habilidade muito grande para ensinar. Você sabe comunicar de maneira clara, de maneira objetiva. Você tem uma boa didática, você tem uma boa metodologia. Você nasceu para fazer isso. E naquele momento, foi o primeiro feedback assim positivo, verdadeiramente, que eu recebi na minha vida. E aí naquele momento eu disse: nossa, como eu sou boa nisso. Porque até então eu não me achava boa realmente em nada. Eu sabia fazer muitas coisas bem, mas eu não tinha ainda descoberto no que é que eu realmente era boa. E aí foi nesse momento que eu identifiquei que eu tinha um talento e que o meu talento era ensinar. O meu talento era transmitir conhecimento. Eu tinha uma habilidade de levar o conhecimento para o outro de maneira muito assertiva. E nessa época, isso foi no ano de 2002, eu tinha 21 anos de idade. E aí eu percebi que cada pessoa, ela precisa ser encorajada a identificar, analisar e corrigir as suas fraquezas para se tornar forte. Na realidade, nós sempre somos encorajadas a identificar e analisar as nossas fraquezas para que a gente possa se tornar forte. Mas nesse momento, eu encontrei uma pessoa que me fez eu me encorajar a identificar, analisar e corrigir um ponto forte meu, um talento meu, que até então eu nem sabia que era ponto forte, mas que naquele momento eu comecei a identificar como ponto forte. E para resumir essa história para você, eu só me lembro que alguns meses depois eu me formei em letras com inglês e logo eu já estava dando algumas formações junto com as minhas professoras da época da graduação. No ano de 2008, eu entrei na primeira turma de pós-graduação em Educação Especial da UFES. E me lembro que uma professora ia dar uma palestra no município próximo, numa jornada pedagógica sobre educação especial. E ela não pôde ir dar essa palestra. E 2 dias antes ela me ligou e me pediu se eu poderia dar essa palestra no lugar dela. E eu disse a ela sim. Foi a minha primeira grande palestra para um grande público. Eram mais ou menos 600 pessoas lá no auditório. E não foi a melhor palestra da minha vida, com certeza. Não foi também a pior, mas foi a primeira oportunidade e eu disse sim para essa oportunidade. E eu quero te inspirar com a minha história, te mostrando que, às vezes, as oportunidades batem na tua porta e você, por não se sentir preparada, você não
consegue se encorajar e dizer sim. E se tem um grande diferencial que eu sempre tive, foi dizer sim para todas as oportunidades que apareciam na minha vida. E além de dizer sim para todas as oportunidades, eu sempre busquei criar oportunidades. E eu aprendi que eu precisava focar de alguma forma naquilo que eu era boa, porque eu não me achava boa em muitas coisas, mas ao ouvir dessa professora nesse momento que eu era boa para passar um conteúdo, para ensinar, eu comecei a focar nisso e a me apegar a isso de uma forma muito poderosa e de maneira, acima de tudo, consciente. Você precisa entender de uma vez por todas que para se destacar na área em que você escolheu e encontrar satisfação, você precisa entender os seus padrões específicos e se tornar um perito em potencializar os seus pontos fortes. E foi aí nesse momento que eu descobri que eu precisava potencializar esse meu ponto forte, que era dar consultoria, era dar palestra, era fazer treinamentos. Nesse momento, eu ainda estava focada somente na área de educação. Foi a partir de 2012 que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano e comecei a ajudar pessoas a trabalharem o melhor de si mesmas através do autoconhecimento. Mas até então, o meu foco era trabalhar com professores em escolas e ajudar esses professores a serem o melhor professor que eles pudessem ser. E eu quero te dizer então que é muito, muito importante nós entendermos que para que a gente possa se destacar e encontrar satisfação no nosso trabalho, nós precisamos colocar o foco no nosso potencial, nós precisamos colocar o foco nos nossos pontos fortes. E nós precisamos aprender a desenvolver esses pontos fortes, porque isso vai fazer muita, muita diferença na nossa vida. E outras oportunidades surgiram para mim naquele momento e eu sempre abracei todas as oportunidades. E eu não abraçava as oportunidades porque eu me sentia necessariamente preparada para elas. Eu abraçava as oportunidades porque eu entendi de uma vez por todas que eu precisava dizer sim para tudo aquilo que chegasse a mim, mesmo que eu ainda não me sentisse plenamente preparada. Mas eu iria me preparar e iria dar o meu melhor para que eu pudesse realizar o melhor trabalho que eu pudesse realizar naquele momento. Eu quero te pedir que você suspenda a sua atenção para os seus pontos fracos e explore pormenoramente os seus pontos fortes. Conheça profundamente os seus talentos pessoais e use-os de forma consciente, porque esse é o único caminho para a excelência. E voltando então à minha descoberta dos meus talentos, nesse ano de 2008, em que eu fui convidada para dar essa palestra, e eu aceitei para 600 professores, um pouco antes disso, 2 colegas me convidaram para abrir uma consultoria. E aí na hora eu falei, vamos, porque eu tenho um perfil muito de sim, de execução, eu sou executora. E eu falei, vamos, mas a história morreu ali. E aí em 2008, final de 2007 mais ou menos, eu voltei para eles e falei, vamos abrir nossa consultoria? Eu acho que a hora é agora. E aí eles disseram, ai não, a gente não tem dinheiro para fazer isso e tal. E nesse momento eu decidi que eu abriria uma consultoria. A consultoria se chamava Crescer Assessoria Pedagógica. O que eu ia fazer com essa consultoria? Eu não sabia. O que eu ia fazer a partir daí? Eu não sabia. Eu só sabia que eu iria fazer. Então, a minha história, ela sempre é muito pautada em fazer. Eu percebo que o que me fez chegar até aqui foi aprender a tomar as rédeas da minha própria vida e buscar fazer o que tinha que ser feito. Às vezes as pessoas me perguntam, Nana, o que você fez para chegar até aqui? Eu te digo que eu não sei o caminho perfeito que eu trilhei. Eu só sei que eu fui fazendo o que tinha que ser feito. Eu tenho um perfil muito forte de assumir riscos. E nisso, eu nunca me permiti
permiti me colocar na minha zona de conforto. Eu sempre me permiti passar pela zona do medo, passar pela zona de crescimento e chegar na zona de superação. É muito importante para mim buscar todos os dias me desafiar em tudo aquilo que eu tenho que fazer, porque é isso que me move. Então hoje o meu trabalho é transformar mulheres comuns em extraordinárias através do autoconhecimento, ajudando cada uma dessas mulheres a reconhecerem os seus talentos e utilizarem a favor de si mesmas e assim pararem de perder tempo insistindo em coisas que não são boas. Porque, gente, eu não estou aqui para focar nos meus pontos fracos. Eu estou aqui para colocar foco nos meus pontos fortes. E quando você potencializa os seus pontos fortes, você minimiza os seus pontos fracos. Quando você potencializa as suas forças, você minimiza as suas fraquezas. Mas a sua atenção não pode estar nas fraquezas. A sua atenção precisa estar nas forças. E uma coisa importante é que você precisa entender de uma vez por todas que tem coisas que você não é boa e que você não vai ser boa, porque não dá para ser bom em tudo. Tem coisas que por mais que a gente treine, vai ser muito difícil você chegar a ter alta performance naquilo. Então é muito melhor você focar naquilo que você realmente é boa e potencializar para que você seja ainda melhor e chegue no nível de excelência, do que você ficar perdendo tempo e batendo ali no mesmo martelo em cima de algo que tu não tem potencial para poder fazer. E olha, tá tudo bem, porque não dá pra gente ser boa em tudo. Eu, por exemplo, já teve momentos aqui no meu negócio, na minha empresa, que eu queria fazer tudo. E eu percebi que não dá pra eu ser boa em tudo. Portanto, eu preciso focar minha energia naquilo que eu sou boa e delegar todo o resto. Porque não dá para eu fazer tudo sozinha. Eu preciso entender que eu vou gastar minha energia naquilo que realmente eu faço de melhor. E o que eu não faço de melhor, o que eu não sou boa, eu vou delegar para que outras pessoas possam fazer. Em seu trabalho, em sua vida, você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? Quais são os seus pontos fortes? Como é que você pode tirar proveito dos seus pontos fortes? Será que você tem realmente dado a atenção necessária para que você possa ter a oportunidade de fazer todos os dias aquilo que você faz de melhor? Ou você tem utilizado muito da sua energia e do seu tempo em coisas que você não é boa e que você gasta muita energia para poder realizar? A gente não está mais no momento de ficar gastando energia com coisas que demandam muito da gente. Nós temos que focar a nossa atenção naquilo que realmente é importante, naquilo que a gente faz muito bem. Como é que é uma vida realmente produtiva? O que acontece quando uma pessoa ela consegue construir a sua vida a partir dos seus pontos fortes? Se há uma diferença entre mim e você, é que eu levanto todos os dias para fazer um trabalho que eu amo fazer. Eu levanto todos os dias para dar o meu melhor naquilo que eu encontrei como propósito, como missão de vida. Voltando à minha história, chegou um momento da minha carreira como professora, como educadora, que eu percebi que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. Eu adorava ensinar, eu adorava transmitir as minhas ideias, eu adorava levar conhecimento para os meus alunos e eles me diziam que eu era uma boa professora, eles gostavam do meu estilo de ensinar. Só que eu falei para mim mesma que eu não queria fazer concurso público e eu não queria ficar 25 anos da minha vida fazendo a mesma coisa todos os dias. Então hoje, como treinadora, palestrante, coach, mentora, eu continuo sendo professora, porém hoje a minha agenda ela é dinâmica. Eu crio os meus próprios horários, eu faço a minha agenda. Eu hoje sou muito mais produtiva porque eu entendi que eu precisava construir uma vida com propósito. Eu entendi que eu precisava encontrar minha missão de vida.
E quando você encontra o seu propósito, a sua missão de vida, você levanta todos os dias da melhor maneira possível para fazer um trabalho que você ama fazer. E eu quero que você encontre esse momento da sua vida, em que você encontre a sua missão, o seu propósito e levante todos os dias com o peito pulsando forte, porque você vai levantar para fazer aquilo que você realmente ama fazer. E quando eu entendi tudo isso, eu entendi também que eu precisava tirar proveito dos meus pontos fortes e administrar os meus pontos fracos. Eu entendi que eu não preciso ser boa em tudo, mas que eu preciso dar atenção àquilo que é força em mim. E quando eu dou atenção àquilo que é forte, eu minimizo aquilo que é fraco. E eu quero então agora te dar 3 ferramentas que vão te ajudar a você tirar proveito dos seus pontos fortes, que vão te ajudar a você criar uma vida verdadeiramente produtiva, que vão te ajudar a você criar a vida que você deseja e merece ter, e que vai te ajudar a você levantar todos os dias da cama decidida a fazer daquele dia o melhor dia da sua vida, porque você encontrou o que te move, você encontrou aquilo que faz o seu coração pulsar mais forte. A primeira ferramenta é a seguinte: aprenda a distinguir os seus talentos naturais das coisas que você pode aprender. Eu entendi que um talento natural meu era ensinar, era transmitir conhecimento, mas eu aprendi a desenvolver esse meu talento, transformando ele num ponto forte. Então, o que é um ponto forte? É você ter um desempenho estável e quase perfeito numa atividade. É você fazer determinada atividade de maneira quase perfeita, de maneira excelente. Já o talento é um padrão naturalmente recorrente, seja de pensamento, sentimento ou comportamento. Então, eu percebi que eu tinha um talento para ensinar, porque isso meio que corria nas minhas veias, sabe? Tava dentro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos. Todo dia quando eu chegava da escola, com 8 anos de idade, 9, 10 anos, o que eu fazia? Tirava a farda, almoçava e descansava um pouquinho e já reunia minhas amigas para ensinar a tarefa delas. E quando eu ensinava a tarefa delas, eu fazia a minha tarefa. Então isso era um talento, era um padrão natural recorrente de pensamento, sentimento e comportamento. E aí vem conhecimento. O que é o conhecimento? São os fatos e as lições aprendidas. Onde é que realmente eu adquiri conhecimento para poder ensinar bem? Na universidade, no curso de graduação. Aí vem as técnicas, que são os procedimentos de uma atividade, ou seja, é você desempenhar o seu conhecimento da melhor maneira possível. E aí, eu hoje como palestrante, treinadora, mentora e coach, eu tenho o ponto forte, eu tenho o talento, eu tenho o conhecimento e eu tenho as técnicas, que é aquilo que vai fazer com que eu desenvolva de maneira mais apropriada a minha atividade. E esses pontos, eles se combinam para quê? Para criar um ponto forte. Esses pontos se combinam para que você possa criar o seu ponto forte, que é você ter um desempenho estável e quase perfeito numa atividade. Então, quais são os pontos? Talento, conhecimento e técnicas. Talento, que é o seu padrão naturalmente recorrente de pensamento, sentimento ou comportamento. O conhecimento, que consiste dos fatos e lições aprendidas. E as técnicas, que são os procedimentos de uma atividade. Então, esses 3 combinados, eles criam um ponto forte. E qual é então a chave para você desenvolver um genuíno ponto forte? É você identificar os seus talentos dominantes e depois refiná-los com conhecimentos e técnicas. Olha que interessante. É você refinar os seus talentos dominantes e depois trabalhar ali com conhecimentos e técnicas.
relatório. Esse relatório é meu, tá? Tem aqui o meu nome. E é um relatório dos meus talentos dominantes. Eu tenho aqui quatro não, são 5. 5 talentos dominantes meus. O primeiro é que eu sou uma pessoa estratégica. Ou seja, aqui vem dizendo assim, o tema de talento estratégico o capacita a ordenar em meio à confusão e achar a melhor saída. Eu sou aquela pessoa que para qualquer coisa que aconteça, eu vou encontrar uma saída. Eu aprendi a não focar em problemas e focar sempre em solução. Eu aprendi que para cada problema que surge na nossa vida, tem uma solução. E eu preciso então focar na solução ao invés de focar no problema. E aí então, esta não é uma habilidade que se aprenda, é uma maneira distinta de pensar, uma perspectiva especial do mundo em geral. Essa perspectiva permite que você veja os padrões onde os outros simplesmente veem a complexidade. E realmente eu sou muito estratégica. Tô aqui abrindo meus talentos para vocês, tá? O segundo talento meu é a excelência. Aqui vem dizendo que a excelência é o critério que norteia a minha vida. E é verdade. Eu preciso sempre transformar algo abaixo da média em levemente acima da média. E isso requer uma quantidade de esforço e que, na minha visão, isso realmente vale a pena. É transformar algo muito bom. Aliás, é como se assim, transformar algo muito bom em algo soberbo requer o mesmo esforço. Então eu vou querer sempre transformar algo bom em algo ainda melhor. Meu terceiro talento é a ativação. E o que é essa ativação? Eu sou aquela pessoa que estou sempre focada em ação. Eu estou sempre focada em fazer acontecer. E quem me conhece sabe, eu consigo fazer diversas coisas simultaneamente. Eu consigo levantar muitas frentes de trabalho simultaneamente. E o mais interessante é que eu consigo dar conta de todas as coisas. Normalmente eu não deixo uma tarefa no meio do caminho. Normalmente eu começo diversas atividades e eu consigo no final dar conta de todas elas. O próximo, relacionamento. Esse tema de talentos descreve sua postura frente a seus relacionamentos. Basicamente, você é atraído por pessoas que já conhece, você não evita necessariamente novos conhecidos. De fato, você talvez possua outros talentos que contribuam para gostar da emoção de transformar desconhecidos em amigos. Eu tenho muita facilidade para fazer amizade. Onde eu chego, eu me identifico com as pessoas e eu costumo conversar com todo mundo. Eu sou sempre muito solta e eu acho sempre que as pessoas vão ser minhas melhores amigas. As pessoas que têm uma energia semelhante à minha, elas vão meio que colar comigo. As pessoas que têm uma energia muito diferente da minha, eu acredito que vão querer manter distâncias de mim. E tá tudo bem, porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo, né? Aliás, a gente não tá aqui para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para poder ser quem a gente é. E quando você é quem você vai atrair pessoas semelhantes a você. E as pessoas que não têm empatia contigo, elas automaticamente vão ali, né? Vão sair do seu círculo. E aí, aqui vem dizendo assim, a intimidade não lhe incomoda. Na realidade, uma vez estabelecido o contato inicial, você deliberadamente encoraja um aprofundamento da relação. Eu sou uma pessoa também super aberta e eu converso da minha vida com qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu não tenho nenhum problema em falar de mim. Eu aprendi a falar de mim e isso me faz muito bem. E já encontrei pessoas que disseram: ai, Ana, eu queria ser como você. Eu queria conseguir falar de mim com essa facilidade. Eu tenho tanta dificuldade de falar de mim mesma. Então, talvez eu tenha aprendido a falar muito de mim porque eu tenho muito autoconhecimento. E o que faz com que a gente fale bem da gente, ou não é falar bem, né? Mas o que faz com que a gente saiba falar da gente
é o nosso autoconhecimento. Portanto, se eu te encontrar em algum lugar, a gente senta e se torna melhores amigas rapidinho e eu vou te falar da minha vida, vou te falar da minha história sem problema nenhum. É claro que existem coisas que são muito íntimas e que, portanto, não são compartilhadas com qualquer pessoa, não são compartilhadas de primeira, mas normalmente eu tenho muita facilidade de falar de qualquer coisa porque as minhas coisas normalmente elas são assim, faladas, né? Elas se tornam públicas. E meu quinto talento é a autoafirmação. A autoafirmação é similar à autoconfiança. Em seu íntimo, você tem fé nas suas forças, sabe que é capaz de correr riscos, de enfrentar novos desafios, de reivindicar direitos e, mais importante, capaz de cumprir. Porém, seu tema de talentos e autoafirmação é mais do que ser apenas autoconfiante. Você não apenas confia nas suas habilidades, como confia também no seu julgamento. Quando você olha para o mundo, sabe que a sua perspectiva é única e distinta e uma vez que nenhuma outra pessoa tem a mesma visão que a sua, sabe que ninguém pode tomar decisões por você ou dizer o que pensar. Isso é muito interessante. É como se eu tivesse aprendido há muito tempo a caminhar com as minhas próprias pernas e realmente eu quase nunca busco a opinião de alguém, eu quase nunca busco que alguém me encoraje em alguma coisa, porque eu me sinto muito tranquila em tomar as minhas decisões, em fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho problema se eu errar em alguma coisa, porque eu sei que se eu errar eu aprendo e aí eu vou correr para o acerto. Eu realmente consegui desenvolver uma autoconfiança muito, muito forte, e isso é muito importante. E essa questão de confiar no meu julgamento significa que eu confio em mim mesma. E como coach, um dos meus princípios é o não julgamento. Então, eu não julgo as pessoas, eu não julgo a tua história, eu jamais vou te julgar, bem como eu não me incomodo com o julgamento das pessoas. E isso faz parte do processo de autoconhecimento. Eu quero que você chegue nesse nível de autoconhecimento, de você dizer, puta que o pariu, eu sou isso aí que você acabou de pensar. Então esses são os meus 5 talentos. Vou repetir cada um deles aqui para vocês. Estratégica, excelência, ativação, relacionamento e autoafirmação. Então essa é a primeira ferramenta, a ferramenta que eu te dou para que você possa descobrir os seus talentos, desenvolver os conhecimentos e as técnicas para que você possa desenvolver a partir daí os seus pontos fortes. A segunda ferramenta é um sistema para você identificar os seus talentos dominantes. E essa ferramenta consiste em 3 passos. O primeiro passo, se observe por um tempo. Pare e se observe por um tempo. Comece a fazer uma leitura de você mesma. Comece a fazer uma leitura de você, da sua vida, de tudo que você já fez. Depois, tente uma tarefa e veja com que rapidez você domina essa tarefa. Tente alguma coisa ali e veja com que rapidez você domina essa atividade. E depois, observe se você se deixa absorver pela tarefa a ponto de perder a noção do tempo. O que é que isso significa? Isso significa que quando você encontrar uma tarefa que você consiga agir com rapidez a favor dela, que você consiga dominar com rapidez e que você realize aquela tarefa e não veja que o tempo está passando e não sinta que o tempo está passando, você encontrou talentos dominantes. Deixa eu falar para vocês algumas coisas que eu já fiz na minha vida. Vamos lá. Qual é a tarefa que realmente eu não vejo o tempo passar? São as tarefas que eu realizo hoje no meu trabalho, no meu instituto. Essas tarefas fazem com que eu perca completamente a noção do tempo. E para mim não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Pode ser o dia que for, se é feriado, para mim não importa. Eu trabalho qualquer dia, me sinto feliz, me sinto realizada, me sinto viva, me sinto poderosa. Mas eu abri uma loja no ano de 2019. Eu tinha um grande sonho de abrir uma loja. E eu acreditava que
eu tinha muitas competências e que eu precisava ter outros negócios para conseguir utilizar mais das minhas competências, dos meus conhecimentos. E aí eu tinha um sonho de abrir uma loja. Eu pesquisei todos os mercados que você imaginar. E eu me identifico com muita coisa. Eu realmente tenho muita facilidade para me identificar com muita coisa. Porque eu consegui realmente desenvolver muitas competências. E o que é competência? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, como eu consegui desenvolver muitas competências, eu me sinto muito competente para fazer muitas coisas. E aí, eu abri essa loja. Era um grande sonho. Eu fiz um investimento altíssimo nela. A loja ficou a coisa mais linda do mundo. Mas, minha gente, no primeiro dia depois da inauguração, que eu vi que tinha que abrir a loja todo dia, 9 horas da manhã, e fechar 7 da noite. E eu tinha uma funcionária para fazer isso. Ela abria e eu fechava a loja. E aí eu percebi que eu tinha aquele compromisso todo dia e que eu tinha diversas outras atividades que tinham que ser feitas todos os dias, independente de qualquer coisa. Eu comecei a ver que aquilo não era para mim. E aí, a minha funcionária saía da loja às 5 da tarde e eu chegava às 5 para poder fechar às 7. Essas 2 horas, Jesus, não passavam não. E era 5 minutos e 10, parecia que o tempo estava amarrado. E eu olhava assim e dizia, meu Deus do céu, o tempo só passava rápido quando tinha cliente. Aí eu me empolgava e a mulher entrava na loja para comprar uma bolsa e eu conseguia fazer com que ela levasse 5 bolsas. Porque a gente conversava e ela já via quem era eu. Ai, você é Ana Paula Lima, meu Deus, eu tinha um sonho de te conhecer e tal. Então assim, a gente ali já fazia amizade, já começava a conversar e ela que foi comprar uma bolsa, comprava 3, 4, 5, 6 bolsas. E aí o que eu percebi é que ter esse compromisso de abrir uma loja todos os dias, ter esse compromisso de realizar tarefas todos os dias, faça chuva ou faça sol, não combina comigo. Porque eu hoje tenho uma rotina completamente diferente. A minha rotina, eu faço os meus horários, eu tenho uma rotina flexível. É como se eu realmente hoje, eu realmente hoje tenho uma vida que eu queria ter, que é uma vida com liberdade. E a loja, quer queira, quer não me proporcionava essa liberdade. E aí o que eu fiz? Eu vi que aquilo era um sonho, eu realizei, mas não era para mim, não era para eu continuar. E 40 dias depois de inaugurada, eu resolvi vender e vendi a loja. E vou te dizer que o mesmo prazer que eu senti em abrir, eu senti em vender. Sabe por quê? Porque eu entendi que na minha vida eu não quero nada que me faça eu me sentir presa, porque eu adoro a vida que eu criei para mim. Então isso é você identificar seus talentos dominantes. Eu sou muito melhor ajudando empresárias a terem sucesso nos seus negócios do que eu tendo uma loja. Porque eu tenho sucesso é no meu negócio. Eu tenho sucesso é como palestrante, mentora, coach, treinadora. É nisso que eu tenho sucesso e é isso que eu amo fazer. Então não tem por que eu ficar com loja, eu ter loja. Mas era um sonho e o sonho foi realizado. Simples assim, porque eu aprendi também que as coisas são tão simples, mas que às vezes a gente complica tanto as coisas, né? Então, ao invés de complicar, eu simplesmente simplifico. E aí, o mesmo prazer que eu tive no dia da inauguração, eu tive no dia que eu passei a chave para a pessoa que comprou de mim e que está tendo muito sucesso, porque é isso que realiza ela, mas isso não me realizava. A terceira ferramenta é que você tem que ter uma linguagem comum para descrever os seus talentos. Você precisa ser capaz de usar uma linguagem positiva para explicar as suas forças e não as suas fragilidades. Ou seja, é você saber falar bem de você mesma. E não é falar porque você acha que você é aquilo. É falar porque você realmente é aquilo. Algumas pessoas me perguntam, Ana, você fala de você como se você estivesse falando de... Eu digo, claro. O que é que... Aliás,
do que é que eu tenho que falar melhor? Do que é que eu tenho que saber falar melhor? É de mim mesma. Imagina se eu vou ter como falar melhor de qualquer outra coisa que não seja de mim. Não tem como. E é por isso que todos os conteúdos que eu gravo para vocês, eles perpassam pela minha história de vida. Porque foi essa história que eu precisei construir para poder chegar aqui hoje e estar falando para você dessa maneira. Foram essas histórias vividas que me fizeram chegar até aqui, a vida que eu tenho hoje. E é através dessas histórias que eu inspiro mulheres para que elas possam também construir as suas histórias. Para que você possa construir a vida que você quer ter, a vida que você merece ter. Então, amores, quando você pensar em você, não pensa nas tuas fraquezas, pensa nas tuas forças, pensa naquilo que você é boa. E se você ainda não se acha boa em nada, tem um vídeo que eu gravei, que o título é Não Sou Boa, me ajuda. Eu gravei um vídeo completo para você sobre esse tema. Então esse vídeo é o primeiro que você deveria assistir. E esse aqui é um vídeo muito mais aprofundado para que você possa realmente descobrir esses seus talentos e fortalecer os seus talentos desenvolvendo os seus pontos fortes. Gata, deixa eu te falar uma coisa. Depois que eu passei a focar naquilo que eu sou boa e passei a utilizar isso ao máximo, todas as áreas da minha vida se transformaram. Tá aí uma coisa que eu não falei. Quando eu comecei a dar palestra, e aí quando eu comecei mais a dar palestra voltado para empresas, foi em 2012, 2013, eu comecei a atender muitas empresas na parte de desenvolvimento humano, motivação, atendimento ao cliente. Onde eu ia, as pessoas me perguntavam no final: você dá curso de oratória? Você dá curso de oratória? E aí eu dizia: não tenho curso de oratória. Até que um dia eu pensei, por que não criar um curso de oratória? Essa ideia não nasceu de mim, nasceu das pessoas que assistiam as minhas palestras, que começaram a me perguntar se eu dava curso de oratória. E eu sempre dizia que não. Até que eu sentei, criei um curso de oratória de um dia, em que em um dia, a pessoa consegue desenvolver completamente a habilidade comunicativa, porque oratória não é o que eu falo, é o que o outro entende daquilo que eu falo. E oratória tem 2 pontos, os objetivos e os subjetivos. Os objetivos são as técnicas que eu ensino. E os subjetivos é você desenvolver o seu carisma. E o seu carisma, meu amor, você não pode copiar de ninguém, você tem que criar o seu eu, a sua identidade, a sua maneira de falar. Claro que esse vídeo de hoje aqui meu é muito melhor do que os vídeos de lá do começo. Por quê? Porque a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo. E é aquele processo Kaizen, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então eu desenvolvi esse curso de oratória e deixa eu te falar que em 2015, 16 e 17, eu fiz exatamente 23 turmas do curso de oratória. E por que nasceu o curso de oratória? Porque depois de cada palestra minha, alguém chegava para me perguntar se eu dava curso de oratória. Perceba que quando você começa a focar nas suas potencialidades, nos seus pontos fortes, as coisas vão clareando para você. As coisas vão dando o rumo que precisa ser dado. E você simplesmente segue o rumo, você simplesmente segue o fluxo. Eu tenho um tempinho que eu dei esse curso de oratória, porque eu comecei a dar outros cursos e que dentro da minha estratégia eram muito melhores para aquilo que eu estava ali caminhando. Mas esse curso de oratória é um curso que eu posso ministrar numa empresa, que eu já ministrei em empresa, já ministrei para empresários, para executivos. Então, assim, isso é o quê? É eu sair de uma menina tímida, introspectiva, sem autoconfiança, autoestima baixa, e passar a ser uma mulher extremamente autoconfiante, estratégica, comunicativa, comunicadora, uma mulher que realmente sabe se posicionar e alcançar tudo aquilo que deseja. E como é que eu fiz isso? Foi
descobrindo os meus pontos fortes e focando nos meus pontos fortes. E é isso que eu quero que você passe a fazer na sua vida a partir de hoje, de uma vez por todas, porque você realmente merece construir a vida que você deseja ter. Então, o meu desejo do fundo da minha alma é que esse vídeo tenha contribuído para você com todos os conhecimentos que eu trouxe aqui, mas acima de tudo, que esse vídeo tenha te inspirado para que você passe a partir de hoje a focar naquilo que você é boa, ao invés de ficar focando naquilo que você não faz bem. Esquece o que tu não faz bem e começa a dar atenção e energia total para aquilo que você é boa, para aquilo que você sabe fazer bem. E eu tenho certeza que existe algo que você sabe fazer bem. Então pega esse algo, dá atenção, potencializa e quando você vê, gata, você estará verdadeiramente onde você deseja. Que esse vídeo possa ter te inspirado, te motivado e que você possa, a partir dele, gerar a transformação que você precisa gerar na sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, marca alguém aqui embaixo, assina o nosso canal do YouTube, deixe seu comentário porque eu quero ouvir o seu comentário, eu quero ler seu comentário e aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que você conseguiu colocar na sua vida, eu quero saber, porque isso me inspira demais para que eu continue todos os dias a minha missão, que é transformar mulheres comuns em extraordinárias através do autoconhecimento. Muito obrigada por você ter estado aqui e acompanhe os nossos próximos conteúdos. Um beijo, gatíssima!